Foi tão exagerado pela mídia e pelo governo, eles impulsionaram uma narrativa exagerada que não aconteceu. Por exemplo, os policiais iniciaram todo o incidente. Então, deixe-me começar dizendo que minha compreensão dos eventos é limitada. Eu assisti a alguns documentários e eu tenho um verdadeiro desprezo pela mídia em geral. Mas eu não consegui encontrar um documentário que não fosse, assim que começa, dentro de 3 ou 4 minutos, parece extremamente tendencioso, sabe? Não, quero dizer, sem ofensa para, sabe, a mídia, mas eles eram todos, eles pareciam extremamente tendenciosos. Sim. Sim, e tudo era, você sabe, violento isso, violento aquilo, você sabe, era. E eu senti que, ok, vocês estão empurrando essa agenda e eu não vi, e até aquele momento eu não tinha visto nada que eu consideraria violento. Você sabe, mais tarde eu definitivamente vi, sim, mas inicialmente e então eles também estavam dizendo coisas que Trump era uma agenda que Trump estava empurrando. Mas eles nunca mostraram nenhuma filmagem onde ele estava dizendo algo errado. Tipo, eu estou tipo, ok, eles estão dizendo que ele está incitando tudo isso, mas eu estou vendo o que ele está dizendo. E a menos que eu tivesse minha própria agenda, eu não estaria levando o que ele está dizendo dessa maneira de jeito nenhum. Você sabe o que eu estou dizendo? Tipo, ele usa muita retórica, ele está sempre, você sabe, falando e dizendo coisas insanas. Mas eu quero dizer, você tem que levar isso com um grão de sal. Porque, obviamente, a esquerda faz a mesma coisa. Mas eu estou assistindo, eu não consegui encontrar um que eu senti que era não tendencioso. O problema é, claro, enquanto você assiste, eles só estão mostrando um lado, certo? E vamos encarar. Se essa filmagem não existisse, então eu não estou dizendo que é mentira. Eu não estou dizendo que a versão deles não é mentira. Eu sempre odeio que há esse ditado, que há a versão deles e a sua versão. Você sabe. E então há a verdade. E eu só senti que eu só conseguia encontrar a versão deles. Claro, eles tinham um monopólio sobre a informação que era dada. Se você dissesse algo contrário ao que a mídia queria divulgar sobre o 6 de janeiro, era chamado de teórico da conspiração, acusado de mentir e de tentar apagar o que aconteceu. Entendo que havia pessoas que fizeram coisas que provavelmente não deveriam, mas foi tão exagerado pela mídia e pelo governo. Os grandes impulsionaram essa narrativa exagerada, com a mídia e o governo em conluio. Por exemplo, o planejamento da suposta insurreição, que na verdade nem mesmo foi uma insurreição. A insurreição é uma acusação real. Por exemplo, imagine que você entre em uma loja de doces e pegue alguns doces. Isso é considerado roubo, não é? É como se alguém furtasse algo e então as notícias reportassem que ele roubou aquela loja. Ele roubou aquela loja? Você não roubou a loja. Você roubou algo. Então, insurreição, eles chamam de insurreição. Insurreição é uma acusação. Ninguém foi acusado de insurreição. Isso é o primeiro ponto, mas me desvio dele, é um tópico à parte. Mas eles criaram essa narrativa de que foi um evento planejado e orquestrado, onde as pessoas estavam sentadas atrás, você sabe, eles tinham plantas do Capitólio e estavam, você sabe, marcando pontos. Temos esses rádios e é um evento coordenado para atacar o Capitólio. E isso é totalmente mentira, 100% mentira. Não conheço ninguém que fez isso. Disseram que na noite anterior estávamos em uma casa nos coordenando e ficando bêbados. Então, estávamos apenas assistindo TV e ficando bêbados. Então, toda essa narrativa que eles impulsionam, eles foram autorizados a impulsioná-la, porque o governo impulsionou isso, e o governo sabia que era uma mentira, eles sabem que é uma mentira, mas eles impulsionaram de qualquer maneira por razões políticas. Então, sim, nós vamos conseguir e tudo mais, não estamos com pressa, estamos cerca de 13 minutos dentro. Ah, desculpe, eu me empolgo com essa conversa, não, estou chateado com isso. O que eu ia dizer é, um dos que eu assisti era um jornalista. E então, o que ele faz é, primeiro, ele começa a falar sobre esses grupos supremacistas brancos que estão nessas manifestações. Isso é 1 ano ou 2 antes de tudo, e ele está dizendo grupo supremacista branco, grupos supremacistas brancos, esses. E então muda para grupos extremistas, e então ele meio que vai e volta, e ele começa a falar sobre os Proud Boys. Mas enquanto eu estou assistindo, eu estou pensando, ok, então na minha mente eu imediatamente começo a pensar, ok, então os Proud Boys é como um grupo supremacista branco, mas enquanto ele está mostrando a negros... Como se fossem negros. Sabe o que eu estou dizendo? Existem negros. Existem negros, existem hispânicos, e eu estou tipo, ok, então isso não faz muito sentido pelo que eles estão mostrando... No que diz respeito aos Proud Boys, sim, e em um ponto ele meio que esclarece, onde ele diz que, embora eles permitam que negros e hispânicos se juntem, eu estava tipo...
você está agrupando eles em um movimento de supremacia branca? Tenho quase certeza de que grupos supremacistas brancos provavelmente não permitiriam a entrada de negros e hispânicos, mas não tenho certeza absoluta disso. Não sei ao certo, é duvidoso. Penso que talvez o núcleo, seus valores fundamentais, possam ser ofendidos por isso. Mas sim, então é isso. Eles estavam indo para esses diferentes comícios e coisas do tipo. E isso era mais uma daquelas coisas em que eu pensava, bem, vocês não estão fazendo uma grande distinção aqui, e vocês continuam mostrando esses grupos e continuam falando que os Proud Boys são supremacistas brancos, mas isso não é o que eu estou vendo de forma alguma. Então ele fala sobre como eles desapareceram, depois voltaram, e então estão nesses comícios, e eu sei que você estava envolvido. Então, como você se envolveu com esse grupo e por que você se envolveu? Você era um policial na época? Eu acho que essa é a verdadeira pergunta. Então, perto do final da minha carreira, quando decidi que queria fazer algo diferente, foi quando me juntei aos Proud Boys e senti que minhas crenças minhas crenças políticas e ser um policial eram meio que, não sei a palavra pra usar, mas elas não estavam alinhando corretamente, certo? Não estou dizendo que os policiais estão agindo incorretamente, mas sinto que durante a pandemia de coronavírus, muitos deles apenas seguiam ordens não no que eles acreditavam. Então, por exemplo, havia como ordenanças e coisas que estavam vindo do governo, tipo, você sabe, tínhamos um toque de recolher. Depois das 9 ou 10 horas, qualquer pessoa que estivesse na rua poderia ser legalmente detida, a menos que fossem chamados de alguma forma específica. O essencial é que você poderia prendê-los por violar o toque de recolher. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. É ridículo. Essas coisas estavam acontecendo e eu percebi que não queria mais fazer parte disso. Então eu fui em busca de coisas diferentes. E como os Proud Boys entraram nisso? Sim, eu ainda estava envolvido com eles. Eles apenas tentam politizar os Proud Boys, um grupo de bebida, onde os caras se reúnem para falar sobre política. É um grupo de direita que se reúne para beber algumas vezes por mês. Não é possível ser de esquerda e participar. Beber cervejas, falar de política, treinar juntos. É como um grupo de homens, então, foi politizado. Ao longo dos anos, eles lançam a acusação de supremacia branca porque a mídia precisa desse bicho-papão supremacista branco, pois tem falado sobre isso por anos. Eles precisam afirmar que é a maior ameaça à civilização, o que é ridículo. Eles dizem isso, mas não. A Broadway não é um grupo supremacista branco. Alguns deles são inegavelmente pró-brancos, tipo famílias brancas, mas você deveria ser pró qualquer coisa que você seja, não importa o que seja. Sim. É ok, se você é negro e diz que é pró-negro. Ou sim. Exatamente, seja lá o que for. Então isso é aceitável. Sim, eles tornam isso aceitável, mas você é pró-branco, mas você deveria ser. Não importa qual raça você é pró, você é seu povo, mas o grupo em si não é uma organização nacionalista branca. Ok, mas como você se envolveu com eles? Tipo, então, eu vi ele nas ruas em 2018, em um evento do Trump, e então enviei um e-mail pra ele. Foi assim que entrei. Ok. E eu quero dizer, e é isso, tipo, tem apenas, eu quero dizer, é como um nacional, eu quero dizer, tem comícios assim, tipo, o que é isso? 12 cara, sabe, em o condado de Sumter. Ou, sabe, eu quero dizer, eu não sei os números específicos, mas tem muito mais. Tem muitos caras na Flórida, particularmente. Tem muitos, provavelmente, meninos em todos os Estados Unidos. E, sabe, a maioria deles que eu conheci são caras incríveis. E, caras, localmente na minha área de Orlando, nós malhamos juntos, vamos à igreja juntos, nós, sabe, vamos aos bares juntos. E basicamente é só uma coisa de camaradagem, sabe? É um sistema de apoio pra homens de mentalidade semelhante. Ok. Então, você era. Então você e não se aposentou, seja lá o que for. Você deixou o departamento de polícia e não paga, certo? Tipo, não tem como. Então eu estava. Ganhando cerca de. Depois dos impostos. Você está falando do Proud. Boys, certo? Não, quero dizer, você largou seu emprego. O que você está fazendo para trabalhar neste momento? Então eu. Mudei pro seguro e coisas assim. Ok. Como policial, eu ganhava cerca de $800 por semana, o que era muito mais seguro. Depois dos impostos, o que não é terrível, mas não é suficiente para ser perseguindo bandidos e levando tiros. O problema era que eles não pagavam. Você não paga, mas tem que se voluntariar, basicamente. Você precisa estar presente para o seu irmão, sabe? Algumas sessões têm taxas, né, sabe? Para momentos como quando os caras que são presos, né, sabe? Dão dinheiro para a família deles, coisas assim. Em janeiro. Sim, tipo, você já estava indo pra comícios do Trump. Você estava indo pra comícios em
Eu tinha ido a alguns comícios do Trump, mas queríamos nos afastar de apenas comparecer em todos. Isso foi porque o que você viu no YouTube, Facebook e tudo mais, onde apoiadores do Trump iriam para comícios e a caminho de seus carros, você teria o Antifa, os antifascistas. Eles seguiriam essas famílias. Eu vi uma esposa, marido, esposa e filhos sendo atacados por essas pessoas, sendo chutados, coisas jogadas neles apenas porque estão usando bonés, Make America Great Again. Eu estava muito irritado com isso. Fomos lá, especificamente para impedir que a Antifa e outros ativistas de esquerda os seguissem novamente, como imaginamos que fariam. E foi assim que nos envolvemos no episódio do Capitólio em 6 de janeiro. Isso vai soar horrível, certo? Porque você está tipo, cara, você não sabe de nada. Tudo que eu ouço é Antifa. Antifa e, sabe, houve um tumulto ou houve um protesto pacífico. Sabe, em Chicago, e a Antifa estava lá e eles incendiaram, sabe, 6 prédios. Ainda. Pacífico, né? Embora sim, você está certo? Era pacífico e eles quebraram um monte de janelas ou sabe? E que eles estão sempre ouvindo, tipo, bem, eu não entendo quando a Antifa vai a algum tipo de protesto e as pessoas apanham, ou carros são virados, ou incendiados, ou prédios, ou, sabe, o que quer que seja, eles dizem que é pacífico e eles continuam dizendo Antifa, Antifa. O que é exatamente a Antifa? Antifas são antifascistas. Ok, então isso é apenas o ifenizado, sabe? Certo, abreviado. Existem versões antifascistas que veem o fascismo como qualquer coisa relacionada a famílias brancas em primeiro lugar. Certo. Se você é uma família branca conservadora, você é um fascista. Qualquer coisa que vá contra o ridículo marxista deles, visão anarquista. Então eles consideram qualquer um que seja contra isso um fascista, e é isso que eles querem se opor. Ok, sim, isso não é o que eu penso sobre o fascismo de forma alguma, mas eu acho que o fascismo é basicamente nacionalismo, certo? É isso que é. Isso mesmo. Então, antes dos dicionários que surgiram nos anos 20, 30 e 40, o fascismo era ultra nacionalismo, patriotismo, coisas assim. O termo fascismo foi. Hitler estragou isso. Bem, é isso que é. Eles sequestraram porque queriam que o fascismo fosse uma coisa boa para as pessoas naquela época. Eles conseguiram muitos desses. Se você olhar para os países como a economia, coisas assim, eles amavam o país deles. A economia era... Indo bem, a Itália mudou, certo? E a Alemanha também. A economia alemã estava indo muito bem. Eles sequestraram porque era... O fascismo surgiu para combater o comunismo, certo? E o marxismo. Então, quando você está tentando incutir esses valores marxistas, essa ideologia marxista, né, o fascismo era contra isso. É por isso que eles rotulam tudo como fascista, apenas para que você não precise. A palavra socialismo assusta. Quando alguém diz ser contra, é chamado de fascista, mas isso não é necessariamente verdade. E além disso, eu ia dizer, acho que Adolf era... Você sabe, quero dizer, eu sei que o que é tão engraçado é como as pessoas esquecem rapidamente. Quando ele primeiro chegou ao poder e o Partido Nazista foi eleito para o poder, e então ele foi nomeado, sabe? Todo mundo o amava. Eles o amaram por anos, ele foi o homem do ano da revista Time em um ponto. Ele transformou a Alemanha. E foi incrível, foi fenomenal, mesmo que houvesse coisas que definitivamente estavam inclinadas para o que você provavelmente poderia ver que estavam definitivamente inclinados para, ou você sabe, né, o vindouro Holocausto, certo? Mas o problema é que, uma vez que o Holocausto aconteceu, a Segunda Guerra Mundial cai, a opinião pública se afastou do fascismo porque eles conectaram o Holocausto com o fascismo, sabe o que eu quero dizer? Quero dizer, na minha opinião, de repente eles disseram, ok, bem, se você é fascista, então você é, sabe, de uma raça, mas você poderia ter fascismo em qualquer país, poderia ser, isso é verdade, certo? Há fascismo na África, poderia ser na África, Europa. Poderia ser, na verdade, você sabe quem também é. Japão, certo? Tipo, qualquer um. Sim, poderia ser qualquer coisa. Eu diria que El Salvador hoje é provavelmente a coisa mais próxima do fascismo que temos. Pode não ser perfeito, mas é o mais próximo que temos. Certo? Eles basicamente erradicaram o crime lá. Sim, eles capturaram a grande prisão, não é? Desculpe, mas continue. Não. Sabe o que é engraçado nisso? Sabe, então eu me lembro disso e voltaremos a isso e talvez o Colby corte isso, mas eu acho que isso é meio interessante, certo? As pessoas amam todo o fascista. Debate da Segunda Guerra Mundial agora.
Certo, bem. Ouça, eu amo a Segunda Guerra Mundial. Eu assisti os documentários repetidamente. Sinto muito pela minha esposa, mas ouça, ela está aprendendo muito. Então, aqui está a coisa. É que quando eu fomos para Alemanha, quando eu provavelmente tinha 11 ou 12 anos, nós realmente pegamos um BMW na fábrica. Foi quando eles fabricavam BMWs na Alemanha. Pegamos e dirigimos na Autobahn e mandamos para cá, porque você podia fazer isso naquela época. Eu não sei se você pode agora, mas então minha família inteira, não, minha mãe, meu pai e eu ficamos em Airbnbs. Não eram Airbnbs, eram pousadas, é assim que chamavam naquela época. Agora é Airbnb. Bem, sem o café da manhã. Então, de qualquer forma, nós fomos, ficamos e havia uma mulher que estava alugando seus quartos, certo? Isso é o que era uma pousada. Então eu me lembro que estávamos tomando café da manhã e estávamos prestes a sair, e ela provavelmente estava em seus 60 e poucos anos, e eu me lembro que ela estava conversando. Meu pai estava, na verdade, na Coreia, ele estava estacionado na Alemanha. E continue na Coreia era apenas, sabe, uma década ou mais depois, como seja, 10, 15 anos depois que a Segunda Guerra Mundial terminou. Então eles ainda estão se recuperando, ainda há prédios que estão completamente demolidos, eles nem mesmo reconstruíram. E ela estava falando sobre como ela cresceu lá. Ela viveu lá a vida toda, ela estava lá durante a guerra, ela era uma jovem durante a guerra. Falou sobre como ela tinha como 3 irmãos que estavam todos vivos porque eram muito jovens durante a Segunda Guerra Mundial, mas todos ainda estavam vivos. E quando os americanos chegaram naquela pequena cidade em que estávamos, os americanos entraram e passaram pela cidade e disseram que qualquer homem que fizesse parte do exército alemão teria que trazer seus documentos e vir nesse dia. E todos eles, e ela disse que acho que seus 3 irmãos foram lá e um deles voltou. Uau! E eu, sabe? Então ela estava contando isso para o meu pai. Eu estava apenas, sabe? Eu sou uma criança, eu tenho 11 anos. Eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo. Eu estou tipo, ok. E meu pai estava certo, certo, certo. Mais tarde, quando entramos no carro, meu pai estava conversando com minha mãe sobre o assunto. Eu mencionei que deveria puxar isso mais perto e questionei o que ela quis dizer com apenas. Por que ela disse que apenas 2 voltaram? O que aconteceu? Eles foram para uma prisão? Eles foram. E meu pai disse, oh, Nena, você sabe, os livros de história escrevem uma certa versão dos eventos para que as pessoas possam se sentir bem sobre, você sabe, sobre coisas horríveis que aconteceram. Agora, naquela época você podia fazer isso. Você não pode fazer isso agora. Então ele disse que eu não tenho dúvida de que aqueles que eles determinaram que um dos irmãos realmente não tinha feito nada, ele era um jovem que nunca saiu da Alemanha ou esteve em combate. Provavelmente nunca fez nada significativo. Ele deixou. Os outros 2 podem ter sido. Eles podem ter estado com a SS. Quem sabe o que esses caras fizeram? Eles poderiam ter sido Gestapo. Só, Deus sabe. Mas eles estavam em uma lista de caras que não voltaram. E ele é como quem sabe o que aconteceu com eles. Provavelmente eles podem ter sido executados, quem sabe. Mas ele é como essas são as coisas que acontecem na guerra, que não entram nos livros de história, porque você não pode necessariamente entrar em um país, tomar conta e deixar um monte de pessoas para reconstruir o país que estão armadas e chateadas, sim, e coisas horríveis têm que acontecer para avançar uma agenda. E eu me lembro de pensar, sabe, eu percebi isso, e se você olhar para trás, há toneladas de eventos à medida que as câmeras se tornaram cada vez mais prevalentes, certo? Você chega à fase ou época do Vietnã onde estão cometendo atrocidades e estão sendo flagrados na câmera. O que não é capturado pela câmera é mantido em silêncio por todos. Mas as coisas horríveis que têm que acontecer. As condições necessárias para invadir e controlar com sucesso um país não parecem mais existir atualmente. E são eventos horríveis. É brutal, mas essas coisas simplesmente não acontecem mais. Elas não podem acontecer mais. A sociedade não estaria bem. Ou você poderia simplesmente ser brutalmente honesto com a sociedade, e eles simplesmente, mentalmente, seus frágeis pequenos cérebros não seriam capazes de suportar isso. De qualquer forma, quando assisto a esses documentários e coisas do tipo, e percebo como quando você sabe, você espera isso dos soviéticos quando eles chegaram. Isso é inesperado. E sabe de uma coisa? Os americanos poderiam simplesmente tê-los entregue aos soviéticos, não é? Os soviéticos pegaram um monte de alemães, levaram-nos para a União Soviética e simplesmente os trabalharam até a morte, sabe?
Então eles podem tê-los entregue. Possivelmente os americanos não se envolveram diretamente, mas alguém teve que fazê-lo. Eu tive uma conversa outro dia onde estávamos falando sobre guerras e como, sim. O cara disse, sim, bem, as guerras serão lutadas com drones e isso e aquilo. Eu estava tipo, em algum momento você tem que ter botas no chão e alguém tem que tomar essas decisões horríveis, sabe? Mas infelizmente, isso tem que acontecer. A menos que você vá pensar que vai fazer o que vai colocar todo mundo em prisões ou em campos de internamento, você vai... Reeducá-los. Quero dizer, sabe, isso é caro, sabe? Não é caro como balas e gasolina, são muito baratas, são soluções permanentes, sabe? E isso é uma verdade infeliz, mas são as coisas que aconteceram naquela época e são as coisas que teriam que acontecer para tomar algo com sucesso. E eu não acho que, porque eu tive conversas com caras sobre, sabe, México, sabe, o que você poderia fazer sobre o México? Quer dizer, eu poderia pensar no que você faria que funcionaria, mas nunca seria aceito. Seria apenas brutal, como invadir. E sim, você invade e destrói os cartéis. Sim, em El Salvador, você está cavando valas e deixando corpos, sabe? É horrível e terrível. E sabe, é brutalidade por 10 anos. E então, em 20 anos, as pessoas são assimiladas e ninguém fala ou pensa sobre isso. Talvez alguns índios americanos ainda reclamem, mas esse navio já zarpou. Poderá. Pare de reclamar. Você tem cassinos e algumas terras. É o que tem. Não está mudando. Aqueles que reclamam que você roubou a terra, não. Você a roubou dele, ele a roubou de outro. E assim por diante. Nós não estávamos lá quando isso aconteceu. Não havia uma nação estabelecida naquela época. Sim, bem, nós não somos bons. Eu nunca vou a lugar nenhum. Ninguém vai dizer, você está certo, cara. Eu recebi meu resultado de DNA. Acabei de receber meu resultado de DNA. Eu vou pra Noruega ou Suécia agora, porque, na verdade, este aqui diz que eu sou 60 e poucos % sueco. Então, eu vou seguir em frente e voltar pra um dos países nórdicos. Isso não vai acontecer. Ninguém está fazendo isso. Então pare de reclamar. Eu acho que pra ir, você disse algo como alguns minutos atrás que eles escrevem livros de história de uma certa maneira e o vencedor sempre escreve a história, claro. O governo sempre é manipulado. Por isso, eu não confio nele de jeito nenhum. Apesar de que no passado eu costumava confiar. Sempre analiso a história para tentar desvendar o que eles estão fazendo. Tento sempre obter informações contrárias ao que nos foi ensinado. Sobre a Segunda Guerra Mundial, acho que foi muito manipulada para criar patriotismo nos americanos, fazendo-nos acreditar que sempre fizemos a coisa certa e somos os bons. Acho que a América provavelmente foi a vilã em muitas guerras, mas tentam nos fazer acreditar que são os bons. E sobre... Eu adoro a maneira como eles fazem isso na TV, quando os aliados entraram em essas cidades e encontravam os campos de concentração. Eles sempre estariam como... Não posso... Você acredita que eles estão fazendo isso? Eu posso acreditar que eles estão fazendo isso porque... Isso estava nos jornais há 3 anos. Era exatamente o que eles estavam fazendo, você sabia? Eles sempre se chocaram com isso. Como se tivéssemos campos de concentração nos Estados Unidos. Sim, japoneses, quero dizer. Não estávamos fazendo isso. Não estávamos matando eles de fome. Mas ainda assim, entendo que faremos isso. Tipo, olha, há coisas que você tem que fazer. É como, eles bombardearam, sabe? Estamos apenas bombardeando alvos militares. Não, estamos bombardeando cidades que não têm alvos militares. Olha, sabe? Olha para o Japão. Sabe, o que é isso? Hiroshima e Nagasaki, sabe? Nenhum desses eram alvos militares. Nós bombardeamos ambos. Por quê? Porque o tempo estava bom. Sim, quero dizer. Estamos... tentando levar vocês a um ponto em que se renderão. Isso salvou vidas americanas? Não tenho dúvidas de que salvou vidas americanas foi brutal? Sim, mas é isso. É guerra, sim. É guerra. É horrível. Sim, é péssimo. Mas é assim que é. E a mesma coisa com ouça, meu Deus. Foi na Índia ou no Paquistão? Eu quero dizer que foi na Índia, sim. Ninguém nunca fala sobre o fato de que Churchill tirou 1 tonelada de comida e suprimentos da Índia e milhões de indianos morreram de fome para que a Inglaterra pudesse comer. E era uma possessão do Reino Unido. E eles precisavam de comida e precisavam de comida. Então eles pegaram seus recursos e usaram para os ingleses. E milhões de indianos morreram de fome. Não estou surpreso. Churchill? Não sei se você viu, tem uma entrevista do Tucker Carlson, que foi talvez há 1 ano ou algo assim. E Churchill não era esse salvador que tentam fazer dele. Ele foi o que instigou a Segunda Guerra Mundial.
Hitler tentou várias vezes convencer os alemães a não entrarem em guerra, dizendo: eu não quero uma guerra, não vamos fazer isso. Somos muito parecidos, não faremos isso. E Churchill continuou instigando. Lembro que durante aquilo, acho que foi aquele podcast, que eles estavam prestes a bombardear Londres, os alemães, e eles procuraram Churchill e tentaram fazer as pazes. Tipo, nós não queremos continuar esta guerra. Nós não queremos bombardear Londres. Nós não queremos bombardear Londres. E eles tentaram tirar as mulheres e crianças de lá. Na verdade, disseram a eles para removerem as mulheres e crianças, pois iriam bombardear. Sim, o que ele fez? Ele realmente os moveu. Mas escute, Hess construiu um avião especial e voou para, eu quero dizer que é a Escócia e pulou, sabe? Isso eu sei. Escute, as coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial são coisas de Hollywood. Hess era como o chefe adjunto, que eu acho que é basicamente como o vice-presidente. Ele estava com medo de que estavam se movendo em direção à guerra. Ele realmente teve um avião especial construído e voou para a Escócia para tentar se encontrar com um cara que era um aristocrata com quem ele havia se encontrado antes, porque ele queria falar com Churchill sobre processar pela paz. Churchill não teria uma discussão com Hitler de jeito nenhum, mesmo que este tivesse pedido repetidamente. O problema com Hitler é que não se podia acreditar nele, pois ele fazia acordos e assim que você baixava a guarda, ele entrava e te matava. Então, eu entendo que Hitler não é uma pessoa doce. Sim. Mas sim, ocorreram todos os tipos de atrocidades durante aquele tempo. Além disso, você sabia qual é o outro que... E essas são coisas que, tipo, ninguém sabe. Como havia um navio cheio de judeus que vinham da Europa e tentaram ir para os Estados Unidos e os Estados Unidos disseram não, você tem 4.000 judeus nesse navio ou algo assim, definitivamente não estamos interessados. Viraram. Eventualmente eles tiveram que voltaram para a Alemanha, desembarcaram e todos acabaram em campos de concentração. O que aconteceu com você, sabe? Traga-nos seus pobres, traga-nos aqui sim, tipo... Sabe essas coisas, sabe? Éramos um país isolacionista naquela época. Estávamos tipo, ei, deixe isso. Isso é problema deles, sabe? Embora, honestamente, tenha colocado a América em uma ótima posição global naquele momento. E quero dizer, mudou a base de poder da potência mundial para a América naquela época. Mas, independentemente, essas são todas coisas que ninguém nunca fala. Como a guerra, em geral, é brutal. Essas são pessoas e tempos brutais, portanto, coisas brutais precisam acontecer. Então, mas ok. Então estávamos falando sobre a Segunda Guerra Mundial e como essas coisas horríveis acontecem. Então, vamos voltar para todos os eventos que levaram a... Cara, eu odeio essa transição, é horrível, é muito horrível. Eu sinto que isso é... Eu sinto que isso é o mesmo, sim, cara. Isso é... Estávamos falando sobre fascismo, antifa e tudo isso. É horrível. Semelhanças eu provavelmente vou levar... sim, ok. Agora, eu sei o que é fascismo. Sim, então eu provavelmente vou diminuir um pouco dessas histórias e tentar, se você vai seguir com o fascismo... Sim, eu acho. Eu acho que a comparação no fascismo não tinha sido conectada a um... Se não tivesse sido conectado ao Holocausto, provavelmente não teria esse horror, porque as pessoas amavam o fascismo até a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, e então isso foi associado e então acabou. Vou te dar minha opinião sobre isso, ok? Ok, então eu acho que o motivo pelo qual o fascismo é tão mal visto, tanto pela esquerda quanto pela direita, é a única coisa que a esquerda e a direita concordam, é que o fascismo é ruim. Eu acho que é porque, durante o tempo de Mussolini, Hitler, e você sabe, quando isso foi nos anos 30, eles prenderam os banqueiros, certo? E eles fecharam os bancos centrais na Alemanha. E eu acho que foi em... Eu não consigo me lembrar do outro país, mas em vários países eles fecharam... Itália foi um dos países, mas havia outro também nessa região da Europa, porém não consigo me lembrar qual. Mas eles fecharam esses bancos e prenderam os Rothschilds. Ok, quando você prende. Os Rothschilds, que ainda são como a família mais rica do universo, você começa a pisar em ovos, certo? E quando você faz os bancos internacionais perderem tanto dinheiro porque está fechando bancos na Europa.
Grandes bancos europeus começaram a ficar chateados quando perceberam que estavam perdendo bilhões de dólares devido ao fechamento de bancos por parte do fascismo. Acredito que foi por isso que começaram a mudar para tornar essa ideologia desagradável, mesmo sendo vista como ultranacionalismo. O ponto de virada foi quando começou a mudar, mas o Holocausto não ajudou. Porém, acho que o inicial foi a prisão dos Rothschilds e a interferência nos bancos internacionais. Ok. Você sabia que que Henry Ford, na verdade, comprou um. Eu odeio continuar voltando a isso, mas quero dizer, há um restaurante chamado Garagem do Ford, sim, é. Ótimo, sim. Os banheiros são ótimos. Eu sempre entro neles porque tem várias coisas feitas no banho. Você já esteve no banheiro? Eu estive lá, mas não me lembro. Não consigo lembrar. Eles têm quando você vai lavar as mãos, tipo uma suástica ou algo assim. Não, eu tô brincando, não. É um gás. É um gás. Uma bomba de gasolina. Ah, sim. Então você sabe. Você puxa, você gira. E é uma bomba de gasolina. E tem um grande pneu. E então, como os mictórios são grandes, como tambores de 50 galões. Como uma oficina mecânica. Parece uma oficina mecânica. É como se tudo fosse feito É super, super legal. Eles têm, tipo, um modelo T sempre no... sim, em algum lugar, sobre o bar. A comida. É boa também, sim. Sim, a comida é ótima, mas eu sempre penso comigo mesmo, tipo, esse cara era um grande antissemita e eu estou, tipo, e agora há 4... Tipo, ninguém nunca diz isso, tipo, eles estão derrubando estátuas de, sabe, Robert E. Lee, mas você está Comendo no... Fords, e quero dizer, há muitas coisas assim que é, tipo... Arquivos do John F. Kennedy revelaram que ele acreditava que Hitler era uma lenda e que, quando o ódio por ele acabasse, perceberiam que era uma boa pessoa. Isso me faz pensar que talvez seja por isso que mataram John F. Kennedy, não sei ao certo. Sim, eu acho que provavelmente há outro motivo. Mas sim, Então, sim, eu sei. Mal posso esperar até que as pessoas passem e simplesmente desmontem toda essa coisa e descubram, sabe? Não que eu não consigo imaginar que você manteria a verdade. Não consigo imaginar que você manteria qualquer registro do que realmente aconteceu. Provavelmente nunca saberemos. Sim. Então, ok. Então é isso que... Então você está pensando que é um todo. Os banqueiros estão por trás disso. Eu acho que os banqueiros... Estão por trás de tudo? Ok. Eu acho que tudo que é manipulado pelo interesse dos banqueiros internacionais. Oh, meu Deus, o que é? O cara... Esqueça o nome dele. Eu não vou acertar o nome dele de qualquer maneira. Você pode conhecê-lo. Ele é um cara pequeno como nós. Ele é um bilionário, ele. E ele faz esses... seja lá o que for. Grandes conferências onde ele sobe e fala. Sim, ou algo assim. Sim. Eu acho. Pode ser. Eu acho que você pode estar certo, sabe, né? Ele é terrivelmente grosseiro, mas eu adoro que tem uma mulher que se levanta e meio que o confronta e começa a gritar sobre o aquecimento global. E ele diz, escute, é uma fraude. É a maior fraude que já foi perpetrada em uma sociedade. E ela está, tipo, sabe? E ela está gritando com ele. Ele está, tipo... Escute, ele está, tipo... Você acha que se isso fosse verdade, conseguiria um empréstimo para um terreno ou negócio na Flórida? Desde que eu estava dentro, eu disse isso para minha esposa várias vezes. Quando eu estava na escola, nós tínhamos... Nossos livros de ciências mencionavam que até o ano 2000 metade da Flórida teria desaparecido. Eles têm dito isso por décadas. Eles têm dito isso por 50 anos. Eu estive aqui e é como quão tolo você é que você... Primeiramente, o planeta está constantemente aquecendo e esfriando. Isso acontece com ou sem nós. Provavelmente somos irrelevantes no grande esquema das coisas, mas você continua acreditando que nos próximos 10 ou 50 anos, não sei sobre você, mas está frio pra caramba agora na Flórida. Sabe? Existem vários TikToks que afirmam que Trump se tornou presidente e já solucionou o problema global. Guerra, sim. Na Flórida, nevou 9 polegadas no norte do estado. É loucura, é insano. Não dá pra determinar o que está acontecendo, e certamente não se pode acreditar no que algumas pessoas estão escrevendo em livros. E certamente você não pode acreditar na imprensa. Você viu a coisa que acabou de sair, onde tem um delator que diz que Kamala Harris recebeu todas as perguntas para o debate com Trump. Antes Disso, eu percebi. Por isso ela se saiu bem no debate. Mas- Em uma entrevista regular. Ela é péssima.
Certo. É por isso que ela não iria ao Joe Rogan. Ela não vai falar com o Joe Rogan. E honestamente, acho que Rogan teria sido muito justo. Ele provavelmente teria perguntado a ela da mesma forma e não teria perguntado a ele sobre isso. Ele era como: sim, eu só quero conhecê-la, não estou aqui para emboscá-la ou algo assim. Estou tentando ter um Rogan. Teria sido o mais justo, mas como você disse, ela Teria, sido surpreendida com perguntas inesperadas. sim, mesmo uma simples pergunta como você planeja consertar, seja lá qual for o custo da comida ou isso e aquilo. Ela simplesmente não tem um plano e não consegue responder. E eu não sei disso. Eu não sei disso, tá? Trump vai consertar alguma coisa disso. Também quero dizer, acho que já disse isso várias vezes, acho que a economia está em muitos problemas e está caindo, e é como um prédio que está caindo. É como quem é o melhor para derrubar o prédio. Tipo, só vai tombar, ou temos uma demolição controlada, sabe? Acho que Trump é mais uma demolição controlada. Eu acho que com a Harris teria apenas tombado e derrubado alguns outros prédios, mas acho que há um problema com a economia. As casas estão muito caras. Sim, é ridículo como a comida está muito cara. Ok, mas vamos voltar ao tópico. Então, como você acabou indo para o comício? Como literalmente como... Eu acabei, ou tipo, Sim, não, eu não quero dizer. Você pegou tipo um 50 ou... não, nós já sabíamos que isso aconteceria. Como eu disse, sabíamos que haveria ativistas de esquerda que iriam seguir as pessoas até seus carros e atacá-las, e nós odiamos isso. Queríamos ir para evitar que isso ocorresse. É como você e mais 6 outros Proud Boys, ou especificamente na minha área, nós tínhamos. Acho que tínhamos cerca de 6 caras que foram, mas os Proud Boys em geral, não sei, talvez 50, não tenho certeza, não sei os números exatos, não coordenamos com todos os outros caras sobre ir. Ok, sim, então, quero dizer, você sabia que as outras pessoas estavam vindo? Sim, eu sabia que outros caras estavam indo, mas eu não sabia especificamente quem estava indo. Ok? Então, né, mas eu sabia, quero dizer, eu estava ouvindo e vendo outros caras planejando ir também, né? Então vocês não. Se encontraram na floresta em uma grande tenda e planejaram com... Plantas do Capitólio. Você... Conhece Caras em Fadigas agora. Sim, eu assisti um dos vídeos americanos, acho que se chamava Insurreição Americana ou algo assim. Eu apenas pensei comigo mesmo, isso não é coordenado. Isso não é uma coisa coordenada. E isso é um monte de caras. Mesmo quando as barricadas caíram, esses caras não estão invadindo. Havia toneladas de pessoas, como as barricadas vieram para as pessoas. Ou quando as pessoas estão apenas paradas lá, você sabe o que eu estou dizendo? Tem Muito. poucas pessoas que estavam lá diziam: ei, isso está errado. As pessoas estão sendo empurradas. Você está quebrando janelas. Tipo, isso é... Você sabe, eles não queriam fazer parte disso. E eu acho que a maioria dessas pessoas que estavam lá, não. Isso não é o que eles... Ninguém pretendia que isso acontecesse. Sim, tipo, ninguém pretendia isso. Então, o que aconteceu com vocês? Então, vocês se encontraram com seus 6 caras lá. Vocês estão percebendo que há cerca de 200 outros caras lá. 1000 pessoas lá, ou nós estávamos sozinhos, basicamente. Embora tenhamos ficado em nosso próprio grupo, estávamos apenas andando por aí, meio que patrulhando as ruas para ver se algum esquerdista ia começar a atacar as pessoas. Nós estávamos longe do Capitólio, nem fomos ao discurso do Trump, meu cara. Então não fomos, mas ouvimos que ele ia estar no Capitólio. Então foi por isso que fomos ver o que estava acontecendo, porque vimos todo mundo se movendo para lá, mas nossos planos não eram ir para lá. Íamos para a praça do Black Lives Matter, seja lá como se chama, porque sabemos que eles ficam lá e começam a, sabe, antagonizar as pessoas. Era para onde estávamos indo, até ouvirmos que havia alguma confusão no Capitólio, tipo, vamos ver. Então fomos lá e vou te dizer, a polícia foi quem instigou a coisa toda. Eu estava perto de 10 mil pessoas. E todos estavam pacíficos, cantando o hino nacional, sabe? Desculpe, as pessoas estavam cantando o hino nacional e talvez as pessoas estivessem xingando. Não estávamos apenas correndo para os portões e atacando os policiais. Uma coisa levou a outra. Vimos policiais alinhados na pequena ponte, com armas de paintball e granadas de luz, atirando em nós antes de qualquer coisa começar. Todos se perguntavam o que estava acontecendo com pessoas atingidas no rosto por bolas de tinta e granadas explodindo. Tenho vídeos disso. Foi quando começou a escalar. As pessoas correram para os portões e policiais, que instigaram a violência. Ninguém estava causando tumulto antes disso. O Departamento de Justiça sabe disso, mas empurrou a narrativa de que estávamos lá para tomar o Capitólio. E cometer violência, né, foi absolutamente uma experiência em primeira mão, né? Os policiais iniciaram todo o incidente, então... Ok, então uma vez. Você foi lá depois que o discurso dele terminou, certo? Sim, mas nem você nem eu ouvimos o discurso, não estávamos lá. Eu não sei se havia algum problema lá. Eu sei que as pessoas estavam lá, certo? Mas meus caras, O grupo não estava lá, não.
Então vocês foram lá, quando chegaram lá, esses tinham à frente, tinham as barricadas caído. Eu não sabia que havia barricadas bloqueando porque não vi. Apenas vimos 15 mil pessoas andando e começamos a andar com eles. Sim, eles foram obliterados. É engraçado, mas não é como se eles caíssem e ficassem no chão, foram jogados para todos os lados. E havia destroços espalhados em diferentes lugares. Por todo lugar é engraçado porque você teria um cara gritando e berrando para os policiais e você teria, sabe, 1000 caras em volta dele apenas parados na barricada, mas tem um cara que está bem na cara do policial gritando e berrando e eles estão lá com o ouvido direito deles, apenas parados lá, apenas olhando para eles sem dizer nada e os caras estão gritando, dizendo todo tipo de coisa louca, mas a maioria das pessoas não, elas apenas estavam lá. E é engraçado porque eu assisti um desses que era da Vice, o pior, sim, e eles mostrariam. Isso é o que eu não entendia, porque eu estava tentando obter uma clarificação e eles mostrariam alguém no filme gritando, e então eles, você sabe, eles fazem todo aquele, você sabe, eles congelam o rosto do cara e então mencionam com o que ele foi acusado, mas eu não vi o cara, nem todos eles, alguns deles definitivamente eu podia ver, tipo, ei, esses caras, esse cara está quebrando janelas, esse cara definitivamente, você sabe, pulou uma barricada ou algo do tipo. Mas na maior parte do tempo, eles nunca mostram o que qualquer um desses caras fez. Então eu me pergunto como você sabe o que fizeram, como você sabe acusar esse cara de alguma coisa. Eu posso vê-lo andando em uma multidão, tipo, eu penso que talvez ele deva ter feito algo dentro, mas assisti a coisa toda e nunca há um vídeo desse cara dentro da... O Dodge tem câmeras de CCTV por todo o capital. Então é isso. Como eles conseguiram os vídeos do que as pessoas fizeram? O vice não está mostrando tudo, apenas escolhendo os vídeos que parecem bons para eles. O documentário deles. Ok, Na verdade, eu não achei que o documentário era se há imagens melhores. Eu não achei o documentário horrível porque estou assistindo e estou tipo, ok, esse cara foi acusado de algo. Lembro vagamente de tentar recordar o nome dele e esperar para ver o que ocorreu, mas então nunca mais vejo nada no final do documentário. Eu estava tipo, eu não entendo como esse cara... O indivíduo foi acusado e alguns deles aparecem no filme. Ou sendo acusados, eu não estou vendo o que eles fizeram, então me pergunto por que eles não teriam dado. Se essa filmagem existe, estou me perguntando por que eles não deram essa filmagem para a vice usar no documentário. Alguns deles absolutamente, como há alguns caras lá. Eles estão quebrando janelas, empurrando guardas e fazendo todo tipo de coisa. Então eu penso, cara, o que você está fazendo? Você sabe, né? Não é aceitável, isso mesmo, né? Você não pode estar fazendo isso. Então, sim, você deveria ser acusado de algo. Eu não sei do que você seria acusado por isso. Eu não sei. São esses, eu acho que são policiais ou seguranças. Eles são reais. Eles são policiais. São policiais. Então... Você está agredindo um policial. Oficial nesse ponto. Mas eles também foram acusados de qualquer outro crime, onde eles, então, você está dizendo que não há acusação, não, nenhuma acusação federal real de insurreição. Existe. É uma acusação real. Ok, mas Ninguém foi acusado de insurreição. Então, o que... é isso. O que eles cobram. As pessoas com isso estavam relacionadas a um tumulto, né? Era desordem civil. Então, você está envolvido e engajado em um tumulto, obstruindo um policial. Isso é basicamente o que eles acusam todos pelo próprio tumulto. Eles também, e aqui está o grande detalhe, não sei se você lembra, é o Código dos Estados Unidos da América 1512, certo? E a obstrução de um procedimento oficial. Então, essa é uma lei que foi criada por volta de 1800 para prevenir que alguém interferisse na integridade de uma eleição, quando, você sabe, as eleições eram todas manuais e as pessoas podiam... Você sabe, é 1800, certo? Essa é uma lei antiga, usada para acusar todos, carrega uma sentença de 20 anos, o que é ridículo. Eles disseram que obstruímos o Congresso fazendo seu trabalho, certo? Então, em julho do ano passado, a Suprema Corte ouviu esse caso e disse, ei, acho que foi Gorsuch que disse, ei, isso não se aplica ao que vocês estão acusando as pessoas. Isso é um excesso. Então eles derrubaram isso. Então eles tiveram que remover essa acusação. Eu também fui acusado disso. De todos os casos. Então tirou a pesada acusação de 20 anos. E a reduziu para um delito comum de desordem civil. Como uma sentença de 5 anos, certo? Mas também havia outra. Uma conspiração sediciosa. Estão dizendo que, assim como os Proud Boys e Oath Keepers, estávamos planejando na floresta com botas de combate e walkie-talkies, mas não houve acusação de insurreição. Se houvesse, né? Ninguém foi acusado disso. Se houvesse um plano, ele não foi bem executado, sim. Então, Escute, vou mencionar 2 filmes aqui em 1 minuto.
porque eu amo essas coisas, mas então, nos filmes eles eram muito melhores nisso do que vocês. Assim. Então, o que você fez assim que chegaram ao Capitólio? O que você fez? Você apenas entrou pra ver o que estava acontecendo, sim? Porque a maioria das pessoas estão andando por aí assim. Eu nunca estive no Capitólio. Eu estive em... Já estive em DC antes, mas nunca dentro ou ao redor do Capitólio. Caminhei por aí, olhando ao redor, pra tudo. Nunca estive lá. Não sabia pra onde estava indo, não tinha direção. Havia cerca de 800 pessoas lá dentro. Eu estava seguindo outras pessoas, conversando, falando e vendo conhecidos. Estou tipo, e aí, cara, sabe? Eu não liguei, não quebrei nada e não ataquei nenhum policial. Eles, o Departamento de Justiça, durante minha sentença, no início deste mês eu estava em DC. Eles disseram que eu fui físico com um policial. Então o juiz é tipo, deixa-me ver o vídeo. Sabe o que significa físico? Que eu encostei o braço em um policial. Basicamente não foi de propósito. Tipo, eu estava andando, nossos braços se tocaram. São esses detalhes do Departamento de Justiça pra exagerar e insinuar que há alguém violento. Então, em todas as notícias, eles estão dizendo que em algum momento Nathan foi físico com os policiais. A verdade é que esfreguei acidentalmente meu braço em um policial sem intenção de machucá-lo. Você me faz parecer ruim. Então eu não sei o que estava acontecendo com isso. Não. É para onde estou indo. Como se você tivesse entrado. Para onde você foi no prédio? Não me lembro. Qual que é o nome do prédio? É o Capitólio, certo? É o Capitólio. As câmaras do Senado e do Congresso. Não lembro onde eu estava. Eu estava andando pelos corredores, passando por escritórios, sem saber a direção que eu segui. Eu não tinha ideia de pra onde eu estava indo. Quando você chegou lá, havia pessoas guardando as portas ou estava praticamente apenas... Sim, havia policiais de pé nas portas. Eles estavam fazendo como se fosse um semi. Você sabe, todos saem, todos precisam sair. Você sabe, todos precisam sair, mas não era como se houvesse. Você sabe, havia policiais de choque de pé. Após cerca de meia hora, um bando de policiais de choque apareceu para expulsar todos. Eles começaram a usar força física e de escudos para expulsar todos, mas inicialmente eu vi policiais no corredor. Eu estava conversando com policiais nos corredores, onde as pessoas discutiam sobre como a eleição estava bagunçada e coisas do tipo. Não vi nenhum policial atacado ou atingido no Capitólio. Eram apenas policiais. Eles sabiam que estava fora de controle, mas não há nada que possamos fazer. Vamos esperar até que isso acabe. Então sim, foi muito mais pacífico do que estão tentando fazer parecer. Então, o que bem quero dizer? Você está dizendo que vocês não tiveram uma conversa real. Vocês não tiveram uma conversa real. O que você acha que é tão, sabe? Odeio dizer isso. Você já ouviu falar de George Carlin. George Carlin. Acho que é George Carlin. Onde ele explica, ele é como, sabe, você não precisa, para haver uma conspiração, você não precisa ter um consenso formal, certo? Sim. Contanto que todos os seus objetivos estejam alinhados um com o outro, certo? Então não precisamos nos reunir e ter uma conversa. Contanto que todos os nossos objetivos sejam isso. E eu acho que esse é o consenso do governo no que diz respeito a conspirações. Mas mesmo dentro do seu grupo não houve uma conversa. Não. Eu estava separado do meu grupo. Ah, tá. Você estava com seu pai? Sim, meu pai estava lá, mas nos separamos. Então eu entrei, consegui entrar, e eles ainda estavam do lado de fora. Então eu entrei, eles foram pra onde quer que tenham ido. Entraram por portas abertas, há um vídeo disso. Simplesmente entraram por portas abertas. E não havia consenso. Estava apenas se desenrolando tão rapidamente. Não sabíamos o que estava acontecendo. Eu estava tipo, meu Deus, isso é loucura. Tipo, estou no Capitólio agora mesmo. E não havia consenso ou plano pra fazer isso. O governo, como você disse, tem essa ideia que todos tinham a ideia de entrar lá e impedir a eleição de Joe Biden. Nesse ponto, já havia acontecido. Sim, eu acho. A violação inicial ocorreu por volta das 14h14 e eles agiram novamente ao meio-dia. O vice-presidente já tinha certificado a eleição. Certificado a eleição, certo? É como é chamado. E eu acho que Trump estava esperando que ele não certificasse, mas você está sendo apresentado com documentos que parecem ser perfeitamente legítimos, independentemente de serem ou não, ou se isso for revelado mais tarde. Isso é o que parece legítimo. Esses senadores ou seus governadores assinaram isso. Todo mundo assinou que deveria assinar, tipo, não tenho certeza do que ele deveria fazer, sabe? Você pode ter uma opinião diferente, mas não tenho certeza. Tipo, se meu trabalho exige que eu tenha que garantir que todos esses sejam certificados e assinados pelas pessoas adequadas, e eles são
Bem, então isso acontece, então eu tenho que dizer que este é o resultado da eleição, então é isso que eu tenho que fazer, sabe? É isso, então eu... Posso falar por mim e muitos outros, ninguém tinha a intenção de ir lá para impedir que Mike Pence certificasse a eleição. Primeiro de tudo, eu nem sabia que eles estavam fazendo isso ou tinham feito isso bem ali. Eu não sabia que horas eles estavam fazendo isso. E eu sabia que é impossível para isso. Ou é o Departamento de Justiça, eu sei que eles não estão sob, é apenas uma pergunta retórica. Eles acham que somos tão estúpidos a ponto de ocupar o Capitólio e assumir o governo pelos próximos 4 anos até o retorno do Trump? Isso é uma noção ridícula que eles promoveram. E como você disse antes, se planejávamos fazer isso, foi mal executado, mas se realmente fizemos, isso teria sido muito pior. Seria muito pior se fosse um plano real e o governo teria intervindo antes de acontecer. Sim, não apenas isso. Vamos encarar isso. Se isso faz parte do plano, eu vou trazer armas. Exatamente. Eu não vou entrar com meu celular. Exatamente. Eu não vou entrar e empurrar um monte de policiais do Capitólio com as minhas mãos quando eles estão totalmente armados. Como isso. E eu não vejo ninguém puxando armas ou fazendo algo assim, sim. Um dos meus bons amigos aparece no vídeo andando no Capitólio com uma cerveja e um cigarro. Isso pode parecer legal, mas vamos lá, é realmente necessário? Há pessoas transmitindo ao vivo e fazendo de tudo. Um cara vem com chifres, se senta e tudo mais. Pare com isso, não é assim que você toma o Capitólio. Isso não era icônico. Olha, é icônico. Olha, mas sim, ouça, é uma ótima oportunidade para uma foto, mas não é. Ouça, para começar, se você fosse ter essa reunião e esse cara dissesse, sim, é isso que eu vou vestir amanhã, seria como, não, você não vai, estamos te mandando para casa. Sim, vá trocar de roupa, volte. Não é um visual que queremos seguir. É, ele tirou a camisa, pintou o rosto, ou seja lá o que foi. Sim. Mas eu estava apenas, você viu o filme, meu Deus. Vamos lá. Guerra Civil. Obviamente, Você faz, você já... você não viu isso? Eu já? Se você tivesse visto, teria agido diferente. Como se fosse Sim, mas estou pensando. Eu sei que há um filme da Marvel chamado Civil. guerra. Não, isso é, você está falando sério. Quão velho é, tipo, 1 ano? E atrás, acabou de sair. Sim, ela pode... Eu procuro isso, deixe-me Sim, procurar isso rapidamente, você. Você não viu, estou te dizendo, certo? Eu não sei se saiu no ano passado. Eu não vi. Não. A premissa geral é que, e é assim que é tão complicado. O que me incomoda é tão assim. Então, isso é obviamente 1 ano atrás, certo? Isso é antes da eleição. E é quando todo mundo... Fizemos um vídeo chamado Falando sobre uma possível guerra civil, que conseguiu, você já pediu para eles revisarem isso? Preciso assistir a eles para poder contar essa parte para Nossa Senhora, seja o que for. É ótimo, porque poderíamos repostar isso em algum momento. Ó, todos. Certo, vou deixar essa pergunta aqui, porque acho que as pessoas assistindo, eu sinto que se virem uma republicação, elas vão, sabe? Ficam chateadas sim, elas estão. Cara, Sim. O que é? acontecendo. Acontecendo, mas foi limitado. Você provavelmente não sabe nada sobre o YouTube, sabe? Mas não realmente. Então temos vídeos que são totalmente monetizados e temos alguns que têm monetização limitada. Ou que basicamente poderíamos dizer desmonetizados. Ok. Porque se você fosse ganhar $1, agora você está ganhando como 15 centavos. Então é basicamente inútil aquele vídeo, porque falamos sobre uma possível guerra civil. Foi desmonetizado. Teve monetização limitada, como era. Não havia nada naquele vídeo, como esta conversa. Há cerca de 50% de chance de que isso aconteça, dependendo do que o mágico Colby faz. Já mencionamos algumas coisas horríveis que o YouTube não quer ter nada a ver com nossa conversa. Mesmo apenas dizendo isso, este episódio tem 50% de chance de ser monetizado, sim. Uau, mesmo que ele, desculpe, Colby vá e apite todos os tipos de coisas e ele fará todos os tipos de coisas, mas naquele filme, o que acontece é, ouça a premissa do filme, é a Califórnia e o Texas, e eu quero dizer talvez a Flórida, eu esqueço, se separam e tentam se separar dos Estados Unidos. Você pode imaginar a Califórnia e o Texas decidindo que vão formar seu próprio país. A Flórida... E Texas, mas não. Ah, sim, exatamente. Sim, é isso que eu entendo. Sim, e eu descobri que eles chamaram o que chamaram de coisa deles e eles querem se separar. Há um presidente, mas você não sabe, ele está cumprindo seu 3º mandato. Entende o que eu quero dizer? Então eles estão tentando fazer um todo. Alguns paralelos estão tentando desenhar aqui, sim. E então o que acontece é, obviamente, a coisa da Califórnia, o Texas.
você simplesmente não tem. Mas é interessante o que está acontecendo, né? Como as pessoas estão reagindo em pequenas cidades. E uma das cenas é que essas pessoas tropeçam em uma pequena cidade, onde são agarradas por uma unidade da Guarda Nacional ou algo assim. E aparentemente há uma fração deles que basicamente cavaram uma enorme vala e está cheia de corpos, como se estivessem apenas limpando a casa, e claro que são um bando de caras brancos, fazendo essa coisa horrível. Porque, você sabe, não pode ser o contrário. Sim, claro que não, sim. Então isso é o que é aceitável, e claro que eles executam 1 ou 2 caras durante esse tempo, e isso é uma cena meio perturbadora, mas o filme no geral é interessante, poderia ter sido provavelmente ótimo se eles tivessem realmente feito as distinções, sabe o que eu quero dizer? Mas eles não queriam assumir isso, é meio que implícito, se todos os caras brancos estão fazendo... As coisas ruins são meio implícitas. Sim, bem, você tem que... Era ruim, mas você... Eu não sei você, mas você não. Aqui está o problema. Você não sabe quem é. Você não sabe se são os texanos, californianos chegando, ou se é o exército americano. Essa é a coisa toda. Quando você chega lá, você não sabe, tudo bem. Então eu vou assistir e então eu vou tentar formular uma opinião sobre... É ótimo. Eu teria feito a barba. 15 minutos a menos no filme. E poderia ter sido melhor. Mas sim, foi bastante bom. Esse foi um filme e eu não consigo lembrar qual era o outro. Mas de qualquer forma, eles foram bem formulados. Acho que o outro se você já viu um... O livro se chama O Conto da Aya Matt. Não, eu vi clipes onde essas mulheres estão vestidas de vermelho, como vestidos e coisas assim. Você está falando sério? O que você faz? Não, eu não assisto Seu Tempo. Eu não assisto filmes com tanta frequência. Primeiro de tudo, eu tenho criança pequena. Série, não é um filme, é uma série. E é uma série fenomenal. Está no Hulu, que ninguém tem. Provavelmente estará fora do negócio até o final deste podcast. Mas o ponto é que é uma ótima série. E o que acontece é... Eu adoro como eles se baseiam em eventos atuais, onde é basicamente como se isso realmente estivesse acontecendo. Tenho certeza que você já ouviu que a testosterona masculina está caindo drasticamente. Nos últimos 50 anos, como não estamos produzindo tantos filhos e fazendo várias coisas, é curioso que, se você já ouviu cientistas, sempre escuta sobre como a superpopulação é, na verdade, um problema. Temos cerca de mais 10 anos de expansão, talvez 20, e então... nossa população começará a cair drasticamente, certo? Apenas estatisticamente. Então, todo esse papo de que vamos esgotar nossos recursos, não, vamos ter um grande problema em 50 anos. Não apenas neste país, mas em todos os lugares, porque outros países já estão começando a diminuir. Mas o que eles dizem é, olha, basicamente as mulheres param de poder ter filhos. É sobre isso que o show trata. É sobre isso que... O show trata. E é isso que provoca os Estados Unidos. Há um golpe militar nos Estados Unidos. Eles assumem o controle e começam a passar por um sistema sistemático. E eles voltam para um... muito, muito radicalizado. Fundamentalistas cristãos que puxam coisas do Antigo Testamento. E eles criam essa religião que varre o país. E eles executam muitas pessoas. Pessoas estão fugindo para o Canadá, acredite ou não. Então eles estão fugindo para o Canadá. E claro, a maioria das pessoas não fogem, elas são pegas aqui mesmo. Mas eles acabam dividindo toda a sociedade, sabe? As mulheres compõem 3 classes diferentes. Há homens, há certas famílias que fazem parte desse grupo que está controlando tudo. E isso... As mulheres não podem aprender a ler e escrever. E as que ainda podem ter filhos se tornam aias. Então, se você é um membro do governo e tem uma esposa que ama e é um membro proeminente do governo, então você tem direito a uma aia e pode engravidá-la à moda antiga. Ela tem filhos para você e depois vai para outra família ter mais um bebê. É assim que eles estão tendo filhos. Atualmente, a maioria do mundo está enojada com a situação. Mas depois de alguns anos, eles se confrontam com nossa população. Como o México vem e eles são como você está? Por que você está disposto a lidar com o americano? Ou isso, seja lá qual for. Esqueci o nome do país. Bem, por que você está lidando com isso? Eles são como... Não tivemos uma criança nascida em nosso país em 15 anos, mãe. Estamos devastados. Mas é sobre ser uma aia em todo o processo. E ouça, super interessante, mas todo o processo. Acho que minha esposa assistiu tudo. Eu vi trechos disso sim, mas é sobre como eles assumem o controle. Fala sobre como eles assumem o controle e esse tipo de coisa.
Quando vamos decidir ótimo filme, de qualquer maneira, você pode odiar. Eu vi muitos... Quero dizer, mulheres de esquerda online reclamando sobre isso, tipo, oh meu Deus, Trump vai transformar tudo em... Conto da Aya é tão ridículo. Eu amo isso, porque foi a última coisa que ele fez. Da última vez, sim. 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 Bem, tudo bem. Então vamos voltar a isso. Tenho certeza que o Colby vai estar tipo, esse desgraçado está em todo lugar. Então você entra, você anda por aí, você faz um tour não guiado pelo Capitólio. O que acontece? Você é preso ou simplesmente vai pra casa? Não, nós... Fomos pra casa depois de perceber que havia muitos policiais de choque nos cercando, então pensamos em ir embora. Não, interessado. Sim, então nós saímos por conta própria e voltamos pro nosso hotel e fomos pro... Intervalo no aeroporto. Nada não, todo mundo fez. Você pegou alguma coisa? Tem algumas pinturas legais, não pegamos, não quebramos e apenas voltamos pro hotel. Na verdade, fomos ao Applebee's depois disso, tomamos algumas cervejas e depois voltamos pro hotel e fomos pra casa no dia seguinte. Isso foi basicamente... O que estou te contando é basicamente a totalidade do que aconteceu em... Pelo menos do meu grupo, quando você entra no Capital, você não está pensando em alguma coisa? Estou em choque com isso. Ponto. Eu estou tipo, meu Deus, isso é histórico. Tem um protesto dentro do Capitólio fazendo parte disso. É tão louco. É tão legal. Eu estava observando o ambiente, apreciando as estátuas, pinturas e a história ao redor. Era isso. É realmente legal. Você teve alguma conversa com seus amigos? Tipo, sim, eles vão recertificar isso ou aquilo? Nada. Sobre Isso. Zero sobre isso. Antes, durante e depois, zero conversas sobre qualquer tipo de interrupção na eleição. É simplesmente como, ei, isso é pura loucura, sabe? Eu não posso acreditar que isso acabou de acontecer. Sim, é exatamente isso que foi. Você vai ao Applebee's, come umas fajitas de frango, palitos de mussarela. Palitos e o cerveja e... Então você... Rapazes, o que vocês fazem? Vocês dirigem todo o caminho de volta pra Flórida? Não, nós dirigimos pra... Acho que nosso voo era de Virgínia ou Baltimore ou algo assim. Eu estava lá. O que tem lá, eu não sei. Eu imaginei um comboio, eu acho... Não, sim, como Humvees. São SUVs pretos, ou alguns Toyotas com com... Os Hilux da Toyota, sim. Com uma pequena metralhadora na traseira, a 50 cal. Então você voa de volta, nós voamos de volta. Estávamos nervosos voltando para o aeroporto e até voltando para o hotel. Estávamos tipo, cara, estamos nervosos porque estamos ouvindo que as pessoas já estão sendo presas no aeroporto e coisas assim. As pessoas já estão sendo pegas. Então estamos tipo, cara, isso é... Vamos ser presos? Então foi um pouco assustador no início. Mas quero dizer, isso foi basicamente isso. Nós voamos de volta. Então, suponho que você não recebeu uma carta pelo correio pedindo para comparecer ao escritório do Federal Bureau of Investigation, certo? Não, meses se passaram. Eu sempre estava meio nervoso com isso. Tipo, cara, talvez eu seja pego. Mas eu estava de máscara o tempo todo. Tipo, talvez eu não seja, sabe? E meses se passaram. Então, você sente que fez algo errado, se está se sentindo assim. Você sente que, bem, ouça, na minha opinião, eu não fiz nada de errado, certo? Entrei num protesto. Alguns pontos saíram do controle. E certas pessoas agiram de forma que eu não teria, mas não era. Eu não fiz nada de errado. Não machuquei ninguém. Apenas andava em um prédio que ajudei a pagar com meus impostos durante minha vida adulta. Estava nervoso porque todos estavam sendo pegos. Então eu estou tipo, cara, vou ser pego por isso. Eu estava nervoso não porque me sentia envergonhado, mas porque... sabe? E se eu perder meu emprego, você... Sabe, e se eu for... pra a prisão por, sabe, tantos anos. Então eu estava nervoso com isso. Então, julho, acho que foi em 15 de julho de 2021, eu estou indo para o trabalho, saio do meu veículo, tenho meu almoço na mão, minha pasta, e estou entrando no escritório bem antes de chegar às portas, como 30. Carros descaracterizados chegam, todos saem em suas vestimentas. Eles me colocam no chão, no estacionamento, e toda a minha equipe assiste. Outros escritórios estavam assistindo, era um grande fiasco. Você tinha o Federal Bureau of Investigation lá, acho que os Marshals estavam lá. Você tinha a Florida Highway Patrol, vários outros policiais da cidade. Então, eu fui preso. E eu estou falando com eles, tipo, por que vocês fizeram isso no meu trabalho? Isso foi intencional. E eles estão, tipo, devido ao seu histórico como policial, sabemos que você possui armas. Eles poderiam ter cercado minha casa e pedido para eu me render, o que eu faria imediatamente, sem necessidade de tudo isso. No entanto, alegam que foi por questões de segurança. Fui preso e levado ao escritório do Federal Bureau of Investigation em Maitland, próximo a Orlando, onde tentaram me acalmar
elogiando minha forma física e questionando sobre minha dieta e treinos. Eu estava tipo, sim, é isso que eu. Disse, tipo, olha, eu disse que se vocês estiverem realmente interessados, eu vou contar. Mas se vocês estão tentando fazer isso, tentando me fazer dar uma entrevista pra vocês, apenas sendo legais comigo, eu disse que não vai funcionar. Eles disseram, não, estamos interessados. Então eu conversei com eles por uns 15 minutos. Então eles disseram, tudo bem, deixe-me fazer uma pergunta sobre 6 de janeiro. Eu disse, não, acabou. Me levem para a prisão. Eles me levaram para a prisão federal em Orlando. Eu passei talvez como 10 horas lá dentro, nada demais. Eles te deram um defensor público no início? Defensor, sim. No primeiro dia, sim, depois contratei um advogado. O defensor público disse para não dizer nada, ficar quieto. Haveria mídia do lado de fora, não falar com eles, deixá-lo fazer toda a conversa. Ao sair, caminhar até o carro, pegar carona e ir para casa. Eu fiz. Agora me arrependo. Queria muito. Ter sido como média por fora, mas eu... Não era assim. Não diga que eu estaria contando para o advogado. Não diga nada. Eles te decepcionaram comigo. Deus sabe o que você vai dizer. Sim, bem. Eles... ele era legal. Você... Eles fizeram o necessário. Os defensores federais geralmente são muito bons. Então você sai e contrata um advogado regular. Sim, um advogado regular e... ele já estava envolvido com outros J-Sixers. Então ok, você sabe, contratei ele, o que ele está dizendo, eles estavam do nosso lado. Tipo, isso é total absurdo. Isso está sendo totalmente exagerado. Se fosse um protesto de esquerda, teria sido apenas uma acusação de invasão que você paga uma certa multa. É isso, você está livre. Mas eles estão exagerando isso porque estava relacionado ao Trump e porque eram de direita, sabe? Existe um viés político, especialmente em DC. DC é toda de esquerda, né? Então eles estavam do nosso lado. E, dizendo, sabe? Era meio sombrio no início, tipo, eles estavam, tipo, sabe? Você provavelmente vai pegar algum tempo de prisão e provavelmente vai ser, sabe, na área de, sabe, 2 a 5 anos. Então, eu estava me preparando mentalmente pra isso. Que eu ia pra prisão, mas, eu não achava que Trump ia ganhar a eleição, pra ser honesto com você. Você está falando sério? Eu não pensei que ele fosse... Quero dizer, se fosse justo, sim, mas achei que eles iam fazer uma pequena troca e Harris ia ganhar. Então, eu não estava otimista. Eu estava indo para a prisão, eu tinha que me entregar em março, então eu sabia que estava indo para a prisão, mas meu garoto Trump veio através, apenas diga. Quão mal essa garota deve se sentir, honestamente, quero dizer. Pense nisso. Em primeiro lugar, eu nem mesmo... Entendo quem? Harris, tipo, eu nem entendo os números, porque se você fizer as contas, mais pessoas votaram há 4 anos. Sim. 15 milhões a mais. Sim, isso nem faz sentido. Os números nem fazem sentido. Primeiro de tudo, havia mais democratas. 15 anos de idade, tipo... Eles mudaram e então, se você disse isso, ou eles apenas ficaram em casa, talvez... Eles apenas ficaram em casa. Você acha que você está falando sobre isso? Há um gráfico que eu vi online. É como dos tempos de Bush, são como 63 milhões, e então vai para Obama, e são como 68 milhões, e então vai para Obama novamente, 67 milhões, então vai para Trump, sabe, 60 e poucos milhões. Então vai para Biden, são como 85 milhões. Sim, então volta para Kamala, 65 milhões. Então é quase uma linha reta nos últimos 20 anos. E então Joe Biden, 15 milhões a mais. E então eles simplesmente desaparecem. Bem... Não é nem uma linha reta, é que mais e mais pessoas, em geral, votam a cada ano, mas nesta eleição caiu, sim, como isso é possível, assim, por milhões, 15 milhões não é possível. Então, para mim, essa estatística ajuda a ideia de enchimento de cédulas e uma eleição fraudada. Mas, de qualquer forma, isso é irrelevante. Tipo, isso não vai ser reavaliado por ninguém. E essa não é a razão pela qual eu fui para Distrito de Colômbia, certo? Certo. E eu fui lá. Eu acredito que a eleição foi roubada, mas não posso afirmar com certeza. Mas vamos apenas dizer que eu direi que houve circunstâncias assim e evidências que são coisas que não são perguntas que não foram respondidas e todos se recusaram a respondê-las, coisas estranhas assim. Mas eu não fui para Distrito de Colômbia no dia 6 de janeiro para protestar contra isso, ok? Fui lá defender pessoas voltando para seus carros que se envolveram em um protesto. Fiquei chateado e comecei a protestar porque as pessoas estavam sendo alvejadas. Penso que essas pessoas pacíficas estão sendo atingidas por paintballs e coisas assim. Enfim, estou divagando. Bem, não, quero dizer, eu vejo isso. Eu apenas acho isso. Então, depois que conseguiu o advogado, você saiu com fiança assinada, correto? Tudo bem, não. Sim, fiança assinada. Ok. Quero dizer, eles dizem que é como $50 mil, mas você basicamente assina e sai. Sim. Então, você pega o advogado dizendo que você vai cumprir algum tempo. Você acha que deveria ter feito isso?
Você não acha que deveria nada. Lamento que você sinta que deveria ter feito algo quando não sente que fez. Eu não senti que fiz nada. Passei por algumas portas abertas, andei pelo lugar. Talvez alguém estivesse quebrando janelas e coisas. Eu só estava andando por aí. Se o Departamento de Justiça tivesse sido justo desde o início, não veríamos esses esquerdistas queimando cidades e recebendo apenas um tapa no pulso como punição. 6 meses de liberdade condicional. Você jogou um coquetel Molotov no Starbucks. 6 meses de liberdade condicional. Sim, vamos lá. Ou você sabe, você jogou uma pedra, um tijolo em um policial. Vamos te dar 3 meses de encarceramento. 1 ano de liberdade condicional. Eu tinha uma lista disso empilhada porque estava tentando criar essa evidência de que é um viés político, viés processual. Tenho observado isso nos últimos 8 anos, período em que o Antifam esteve ativo. Eles recebiam sentenças leves. Se o Departamento de Justiça tivesse sido justo comigo desde o início e oferecido 3 meses de encarceramento e 2 anos de condicional por invasão, eu teria aceitado. Você me pegou de forma justa. Eu aceito. Não teria reclamado. Você tem caras indo pra prisão por 22 anos, como Henrique Tarrio. Ele foi condenado a 22 anos e ele nem mesmo estava lá. 17 anos por isso. Caras que acabaram de entrar, saíram como mulheres de 70 anos com câncer. Vamos dar a elas 8 meses de prisão e 5 anos de condicional. Vamos lá, cara. Isso é muito exagerado. Os juízes estavam envolvidos porque eles estavam repreendendo as pessoas. Espero que você tome melhores decisões. Então acabou. É por isso que sinto que não deveria ter feito nada. Se eles fossem justos comigo no início, eu teria concordado totalmente. Mas depois disso, eu pensei... Dane-se eles. O que eles vieram inicialmente com 7 anos. Então, inicialmente foram 7 anos. Isso foi há uns 2 anos. Eles me ofereceram isso. Eu disse não. Eu não vou aceitar 7 anos. Eu não vou ficar longe do meu filho por 7 anos. Certo. Ele nem vai saber quem eu sou quando eu sair. E então eu gosto de 1 ano. 1 ano depois, em julho, eles retiraram aquela grande acusação, a de 1512. Retiraram isso. Então, agora as diretrizes diminuíram. Então, não eram 7 anos. Eles disseram que vão me dar até 24 meses. Então eu disse, ok, eu aceito isso. Então fomos para a sentença em 8 de janeiro. E eles pediram 24 meses. O juiz me deu 14 meses e eu tive que me entregar em março. Eu estava tranquilo com isso. Eu disse, eu farei isso. Isso é basicamente um tapa no pulso. Sabe? O que todo mundo... sim. Eu posso comer isso. 14 meses. Mas Trump cumpriu. Então... Espere um minuto. Você era... Isso foi em março. Você foi condenado. Eu fui condenado em janeiro. Eu tive que me entregar em março. Essa? Sim, fui condenado há algumas semanas. Eu não percebi. Isso! Pensei que você estava dizendo que você... Disse julho, ou seja lá o que for. Em julho, eles retiraram a grande acusação. Está correto. Em setembro, declarei-me culpado porque mudaram o acordo de confissão, já que não tem mais a grande acusação. Em setembro, mudaram o acordo de confissão, o qual aceitei. 8 de janeiro foi a minha sentença há algumas semanas atrás. E no 8 de março, tive que me entregar para cumprir 14 meses em Coleman. Eu estava indo para Coleman. Você estava indo para Coleman Low ou o acampamento? Sim, acho que eles disseram Coleman Low, para o qual eu estava preparado para ir. Eu tinha um monte de amigos lá e eu estava tipo, isso vai ser fácil, cara. 14 meses é fácil. Você foi para o ensino médio, certo? Sim, a mesma coisa. Bem, isso parece bom. Não é como se fosse, é como um colégio difícil, sabe? Não é tão ruim assim, não é ruim, sabe? Tem brigas de socos e os caras falam uns dos outros e é tudo besteira, sabe? Não é como ir pra caneta. Sim, você teria ido lá e teria sido como, sabe? Os caras seriam como... Sim, eu tinha amigos lá que eu estava conversando com eles e eu estava tipo, sim, bem, eu acho que vamos. E alguns dos meus outros amigos também estavam sendo condenados ou enviados pra lá, então eu estava tipo, isso vai ser muito divertido, sim. Então, o que aconteceu quando eu digo? Então você não achou que Trump iria ganhar? Eu não achei. Eu achei não. Em novembro, eu estava estressado com a possibilidade de ter que ir para a prisão. É péssimo. Na época, eu não sabia o que conseguiria. Sabia que poderia ser até 2 anos. Vai ser horrível. Não quero ir para a prisão. Trump ganhou, para minha surpresa. Eu fiquei muito bêbado. Bebi até umas 6 da manhã e apaguei. Estou muito feliz. E ele disse que iria perdoar todos os envolvidos no dia 6 de janeiro. Não acho que ele já disse isso. Palavras. Ele sempre aludiu a perdoá-los, mas nunca disse isso explicitamente. Deixe-me analisar os casos. Então eu estava meio que, cara, talvez ele esteja apenas tentando, sabe? Não irritar, sabe? Os moderados, mas também não irritar as pessoas que o apoiam.
Eu sempre pensava que talvez ele fosse fazer isso alguns meses depois ou antes de deixar a presidência. Mas, cara, dia. Cara, Eu não consigo acreditar. Ah, sim. como você... descobriu, tipo... Eu estava assistindo ao vivo o dia todo bebendo uma cerveja. Quando chegou por volta das 7 ou 8 da noite, ele assinou o perdão para 1.500 pessoas. E eu fiquei tipo, oh, cara, passava a garrafa. Cara, eu... Estava muito animado. Você recebeu uma carta? Ainda não. Tive que solicitar os documentos há alguns dias. Eles me enviaram um e-mail, então tive que solicitar. Mas, por enquanto, o perdão é real. Ele assinou. Mas ainda está em processo agora. Então, tecnicamente, eu não estou livre. Como ter uma cópia... Sim, você pode pegar essa moldura. Vou ampliar isso. Eu vou ampliar isso enormemente e enquadrar na minha parede. Você fez isso, então eu tenho uma pergunta. Uma vez que você saiu, desculpe, você se libertou. E você perdeu seu emprego. Certo. Eu não perdi o emprego. Eu não perdi. Eu conversei com o meu chefe e ele é como eles, tipo, você sabe, tipo, não, você não, eu não estou te demitindo. Então eu não perdi meu emprego. Mas uma vez que me declarei culpado e me tornei um criminoso, eu tive que sair porque não poderia ser contratado, eu não poderia ter uma licença através do estado, então eu renunciei porque você sabe, eu ia ser demitido de qualquer maneira. Bem, isso é apenas Poucos meses em setembro. Sim, ok. E então, ok, então. O que você fez a partir daí? O que estávamos, quero dizer? Você sabe, apenas eu, meu amigo, sabe, através de amigos, eu tinha trabalho extra, então eu tenho me saído bem. Você está considerando retornar para aquele empregador do qual você se demitiu, embora não tenha sido culpa dele. John esteve lá o tempo todo, sim. Eles querem que eu volte, mas ainda não tenho certeza do que vou fazer, não sei o que é. Quero seguir uma decisão de carreira, mas veremos, pois estou apenas feliz em estar aqui. terminado com isso, eu ia dizer como eu estava quando Obama fez ele assinou um monte de eles não eram perdões, eram clemências, certo? Sim, onde ele deu um monte, sabe? Se esses caras recebiam cartas pelo correio, sabe? Alguns dos advogados deles eram notificados, eles sabiam antes, mas recebiam uma carta pelo correio e coisas assim. Você recebe e eles agem como se tivessem recebido isso pelo correio, sabe? Eles estragaram isso na primeira leva que fizeram, simplesmente soltando esses caras que estão voltando direto para a prisão, como um que foi preso por 15 anos. Você simplesmente o soltou. Você não pode fazer isso, então na segunda onda eles voltaram, eles disseram, não, você tem que sair da caneta onde você esteve por 15 anos. Sim, eu não posso simplesmente te soltar na sociedade. Eu não posso simplesmente soltar um cachorro raivoso. Sim. Em um playground, eles os traziam daqui, iam para o médio por 6 meses, depois para o baixo por 6 meses. Alguns tinham que passar pelo programa de drogas para prisioneiros primeiro, um programa de drogas, e então eram soltos. Esses caras tinham um tempo muito mais fácil. Alguém faria a transição agora. Não se pode simplesmente soltar um cara que lutou pela vida por 15 ou 20 anos, especialmente alguém que não deveria ter sido preso de volta entre pessoas civilizadas. Sim, você precisa obter essa carta. Sim, eu enviei um e-mail para o Departamento de Justiça, estou esperando. Esperando por isso. Então, quando você... Depois disso, aqui está o que eu estou me perguntando. Depois que você fez ou foi liberado e ainda está trabalhando, por que você não? E isso pode parecer ridículo e talvez você tenha feito isso. Eu não sei, eu não acho que sim, porque você não começou como um canal no YouTube ou TikTok ou algo assim. Alguns desses caras fizeram isso. O motivo pelo qual eu não fiz isso é porque eu ainda estava trabalhando lá e mesmo que meu trabalho naquele escritório específico não fosse me demitir, eu não, deixe-me dizer isso corretamente. Ainda estamos sob uma certa empresa, e essa empresa eu nunca quis que eles descobrissem porque eu não queria. Sim, eu não quero ser demitido, então foi por isso que tentei me manter discreto, excluí todas as redes sociais e tudo mais, porque não queria que meu nome fosse divulgado, porque assim que fui preso no dia seguinte, tive pessoas enviando e-mails para o meu trabalho, como, oh meu Deus, você tem... Eu nem sei como eles encontraram meu e-mail de trabalho, eles estão, tipo... Como você contrata, 6 de janeiro, terroristas violentos, e recebi um monte de e-mails, e meu chefe está recebendo e-mails, e eu estou, tipo... Então foi por isso que eu queria me manter discreto. Quero tirar o foco do meu trabalho e conseguir com sucesso por anos, certo? Então, essa é a razão. Talvez eu faça agora, quem sabe... dizer... Nós temos... Bom, apenas para complementar, tenho certeza que este vídeo terá pessoas nos comentários dizendo que esse cara é uma merda. Já vi comentários assim no último vídeo e em outros, então sei que provavelmente estarão aqui também. É como... O que você diria para essas pessoas?
Eu não me importo. Eu realmente não me importo com o que você pensa. Se você está bravo comigo, você pode ir se fuder. Desculpe. Sim. Sabe? O problema é que na seção de comentários já existem pessoas que tomaram suas decisões. E não importa se você explica a situação pra elas, elas decidiram que você é um canalha. Quer dizer, olha, eu passei 13 anos na prisão, entende o que eu estou dizendo? Cometi um monte de fraudes bancárias e eu entendo, sabe? E mesmo que entre todas as minhas vítimas, a maioria delas são bancos, acho que eu tenho, tipo, 4 vítimas individuais, como um médico que perdeu cerca de 12 mil pagando um advogado porque eu mudei seu título, fazendo-o passar pelos tribunais para corrigir isso. Foi absolutamente uma coisa de canalha a se fazer. Ele não fez nada de errado e certamente não trouxe isso para si mesmo. Seu maior erro foi simplesmente ter cruzado meu caminho. Sim. Sabe, isso me faz um canalha? Sim, me faz um canalha. Mas eu vejo pessoas nos comentários que aparentemente assistem ao vídeo e dizem que eu roubei de pessoas idosas, que na mente delas elas criaram uma narrativa inteira que nunca aconteceu. Sim. E eu demorei um pouco para perceber que existem algumas pessoas que, não importa se você mostra a elas os fatos e realmente explica a situação, elas já tomaram uma decisão e Não há nada que você possa dizer. Eu entendo sua opinião e sinto pena dessas pessoas também. Infelizmente, não há nada que eu possa dizer para mudar sua perspectiva sobre isso. Você está 100% certo. No entanto, estou no ponto em que realmente não me importo. Se você não gosta de mim, está bravo comigo. Não me importo. Sou apenas um cara comum com esposa e filho. Fui policial por 9 anos e tenho sido um bom cidadão respeitável. E isso pra mim foi um dia patriótico. E eu não vou deixar as pessoas me envergonharem a ponto de me tornar recluso e me esconder e coisas do tipo. Eu não vou me esconder. Eu não tenho nada pra esconder. Então... Ei, pessoal, obrigado por assistirem. Se inscrevam no canal, por favor. O endereço de e-mail do Nate estará na descrição caso queiram contatá-lo. Além disso, vamos deixar o nosso Patreon. O Colby disse que eu falo demais, mas há uma grande parte que omitimos. Coloque isso no nosso Patreon. Por favor, considere se juntar a ele. $10 mensais ajudam Colby e eu a produzir estes vídeos. Agradeço muito por assistirem. Obrigado. Até mais.